Acho que posso ter alguns problemas de confiança, porque tenho uma estranha suspeita de que nem tudo é como parece com o nosso ajudante Ollie. Neste vídeo vou abordar uma pequena teoria que tenho e também uma que já vi algumas outras pessoas mencionando também. Ollie, nosso gracioso guia telefônico é secretamente mau. Vamos entrar no vídeo. Comecemos por onde começaram minhas suspeitas. Pouco depois de receber o telefone e falar com Ollie pela primeira vez, você eventualmente entrará em um bonde que o levará aos cuidados com as brincadeiras, enquanto Elliot Ludwig faz seu grande discurso sobre sua visão para os cuidados com as brincadeiras e por que ele a criou. E no vídeo explicado a história, eu mencionei o quanto essa cena me lembrou a cena de abertura de BioShock, quando você vê Rapture pela primeira vez, referenciando as semelhanças notáveis da narração na visão de mundo, visão da câmera e, obviamente, o mundo secreto abaixo da superfície. Agora, um alerta de spoiler para BioShock, caso você não tenha jogado por algum motivo nos últimos 12 anos, mas isso me fez pensar sobre outra semelhança. Depois de chegar em Rapture, você encontra um walkie-talkie e fala com um homem chamado Atlas, uma pessoa que irá te guiar durante todo o jogo e te dizer o que você precisa fazer. E o fato é que temos uma cena muito parecida com a cena de introdução do Plague Care ao BioShock e a clara inspiração que ele teve no terceiro capítulo. E como também temos um tipo de walkie-talkie com Ollie logo antes dessa cena, Ollie poderia ser a versão Playtime do Atlas. Veja, no final de BioShock é revelado que Atlas era na verdade o vilão o tempo todo, e você estava secretamente cumprindo suas ordens o tempo todo. Mas uma possível conexão inspiradora com uma franquia completamente separada dificilmente é evidência suficiente por si só. Então vamos pegar o que recebemos no capítulo 3 do Playtime. À primeira vista, você poderia facilmente presumir que Ollie é simplesmente um órfão sobrevivente da creche, procurando ajudar as almas dos outros órfãos presos nos brinquedos e se vingar do protótipo. No entanto, quando você pensa um pouco sobre a linha do tempo dos eventos, isso na verdade não faz muito sentido. Ollie parece uma criança. A voz se adapta perfeitamente à faixa etária dos órfãos, entre 7 e 12 anos. Mas temos que lembrar que a hora de brincar foi completamente encerrada desde o incidente da Hora da Alegria. O que significa que qualquer ser humano restante ou sobrevivente, os órfãos seriam 10 anos mais velhos no momento em que esses eventos acontecem. O que significa que Ollie estaria no final da adolescência ou no início dos 20 anos. E eu não sei sobre você, mas essa não é a voz de alguém nessa faixa etária. Poderíamos argumentar vagamente que talvez Ollie fosse uma criança pequena ou um bebê na época de Hora de Alegria. E temos algumas evidências que mostram que eles pareciam abrigar bebês, já que podemos ver alguns berços dentro da casa. Mas a hora de brincar parecia estar mais interessada em sujeitos que pudessem jogar física e mentalmente os jogos, a fim de avaliá-los para experimentação. Embora seja possível, eu diria que isso é improvável, sem mencionar uma frase que Ollie diz enquanto estamos brincando pela primeira vez. E isso me pareceu bastante estranho. Diz-me o que pensas. Isso. Ollie disse, e cito, que as crianças moravam aqui. Não morávamos aqui, ou eu morava aqui. Falando quase de uma perspectiva externa, o que é estranho dada a sua idade aparente, pois que propósito teria ele estar aqui se ele próprio não fosse órfão? Então, como Ollie poderia ter a voz de uma criança e ainda ter conhecimento suficiente sobre como orientá-lo durante as brincadeiras? Bem, vamos examinar a resposta óbvia primeiro. Conhecemos um indivíduo que certamente não tem medo de um pouco de engano, e também possui conscientemente a capacidade de transformar completamente sua voz para soar como uma pessoa diferente, o protótipo. Ouvimos em uma entrevista entre o Dr. Sawyer e o protótipo que ele é capaz de imitar vozes, sendo capaz de replicar completamente suas vozes, como fez com o Dr. Sawyer. Sabe-se o prototype pode simplesmente fazer isso à vontade, ou criar qualquer voz que desejar, ou se requer ouvir a voz de alguém para replicar o tom e o tom. Mas a forma como apareceu na entrevista parecia quase como se replicasse em vez de criar, já que estava se movendo entre tons na primeira parte da entrevista. Então, se esse for realmente o caso, como o prototype, um experimento que supostamente era mantido confinado na hora da brincadeira, mesmo tendo uma tentativa fracassada de fuga, conseguiu falar com uma criança para adquirir sua voz? Bem,
Há uma criança que sabemos com certeza que teve comunicação com o protótipo, e essa criança é Theodore Gramble, a criança que mais tarde se tornaria Cochilo. Sabemos através de vários documentos que o protótipo salvou a vida de Theodore, decidindo levar Theo à equipe para assistência médica, ao invés de escapar pela porta de manutenção para a liberdade quando teve oportunidade. Portanto, é possível que a voz que ouvimos ao telefone, se Ollie for de fato o protótipo, seja a voz replicada de um jovem humano, Theodore Gramble. Isso faz você se perguntar, agora, dada a teoria que estamos defendendo aqui, é que Ollie é o protótipo. Temos Ollie mencionando a história por trás do catnap e os eventos que aconteceram com o próprio protótipo, explicando como o protótipo salvou Theo, desistindo de sua própria liberdade, no processo, como mencionei anteriormente, e como o catnap é perigoso para qualquer um que se opõe ao prototype, e como o catnap vê o protótipo como um super-herói. Ele nunca menciona externamente o quão perigoso o protótipo é, ou mesmo o quão ruim ele é, apenas mencionando que salvou a vida de Theo. Poppy foi quem apontou todas as falhas do prototype, não Ollie. Ele parecia mais preocupado com o catnap, e há até uma linha no final da história, uma vez que você derrotou o catnap, onde Ollie liga para você pela última vez. Você deve se sentir muito bem? Não sei, tô louco. Parece condescendência vinda de alguém que deveria estar do nosso lado. Agora temos algumas coisas que me fazem pensar se esta teoria está correta, e quero compartilhá-las com você. Em primeiro lugar, Poppy parece muito antiprotótipo, pelo menos pelo que ela nos contou, até mencionando que essa é a razão pela qual ela ficou presa dentro de sua caixa por todos esses anos. Mas apesar disso, ela parece confiar muito em Ollie, nos dizendo que deveríamos ouvi-lo, e que ela e ele estão trabalhando juntos, lutando contra o protótipo e tentando salvar todos durante o recreio. Então é possível que Ollie tenha enganado Poppy, assim como fez conosco. Ou talvez eles estejam trabalhando juntos em segredo. Há outra teoria que gostaria de mencionar, mas ela coloca uma perspectiva um pouco contraditória no título deste vídeo. Existe uma teoria separada de que o prototype é na verdade o fundador e criador do Playtime, Elliot Ludwig, sendo transformado no primeiro experimento de brincadeira bem-sucedido. Se isso for verdade, significa que Elliot Ludwig não é apenas um protótipo, mas possivelmente também o próprio Ollie. Isso tornaria as coisas muito mais interessantes, pois poderia explicar como Ollie é capaz de enviar coisas como as chaves e as baterias para diferentes lugares durante o jogo. E também explica como ele tem um conhecimento tão vasto de tudo, incluindo escadas ocultas para funcionários e brinquedos, e como o sistema elétrico funciona. Isso também faz com que o comentário anterior de Ollie sobre como as crianças viveram aqui faça mais sentido, já que Elliot estaria falando da perspectiva do proprietário ou de um membro da equipe, mas pelo que podemos dizer, Elliot não parece uma pessoa má no momento. Todos. Na verdade, tudo o que sabemos aponta para que Elliot se preocupe genuinamente com as crianças da creche. Pense nisso. Prototype escolheu salvar Theo em vez de aproveitar a oportunidade para fugir para sua própria liberdade. Este não é o ato de um ser egoísta, mas é a ação de alguém que se preocupa com o bem-estar da criança. É possível que Prototype e Poppy estejam simplesmente tentando libertar as almas das crianças que foram usadas na iniciativa Bigger Bodies, e até mesmo libertar as próprias crianças da equipe de recreação em 1995. É difícil dizer com as informações que temos até agora, mas mesmo assim, gosto de pensar nisso. Por favor, deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo, ou, se você tiver teorias conflitantes, eu adoraria lê-las. Obrigado por assistir a todos, até a próxima. Paz.